Estamos no nosso Sincocast, o podcast do Sincomércio, e hoje nós recebemos a Vânia Cardoso, que é contadora, diretora do CDL, diretora da empresa Fortuna, e o nosso presidente, Valterli. Antes da gente entrar na parte mais técnica com a Vânia, Valterli, queria que você explicasse o que é o CDL, Sincomércio, deixar claro as duas instituições e a missão de cada uma das instituições. Perfeito. Queria agradecer a Vânia, agradecer ao Romildo por esse trabalho feito no podcast, onde a gente leva essas informações ao comerciante. A CDL é a Câmara Dirigente Lojistas de Mogi das Cruzes. Ela tem atuação na cidade de Mogi das Cruzes. Então, a gente trabalha muito em levar informações e levar produtos. Ela detém o SPC Brasil e com parceria no Serasa. E temos outros cases lá de sucesso, que é um trabalho feito. Meu não é. Meu também não. Cara, o seu? Mas eu não sei de onde tá vindo. Falou? Falou de alarme. Tá no modo avião. O meu Mas não alarme é. não apita. É remédio. Tem remédio? Já desliguei. Você não colocou o cronômetro inverso? Ah, não. Eu acho que pode ser no cronômetro. Desliguei. Pode desculpa aí. ser, não. Não, que isso? Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos comecinho. Vamos lá. Perdoe. Que isso? Eu já pensei que era o meu. Faz parte. O meu também é porque não, Não, mas eu nunca... o meu não toca assim. Então, o meu eu tinha certeza que não era. É. Dá advertência para ele. Advertência, ponto negativo. Quanto negativo? Na média, né? Que era o terror, era ponto negativo. Na média, não é nem na nota. Nem na nota, na média. Nossa, na média. Era 3.000. Lembra? Vai lá. Olá, estamos no Sincocast, o podcast do Sincomércio. Hoje nós vamos conversar com a Vânia Cardoso, que é diretora do CDL, contadora da empresa Fortuna, e vai nos esclarecer um pouco dos detalhes sobre legislação do MEI, microempresa, imposto de renda, essas questões que para o empresário sempre é muito complexa. Mas antes de passar para a Vânia, queria dar boas-vindas para o nosso presidente Valterli e te pedir, Valterli, que nos explique, esclareça qual é o papel do CDL e do Sincomércio, que são duas instituições parceiras, irmãs, mas duas instituições diferentes, com missões diferentes. Isso. Queria agradecer, Romildo, queria agradecer a Vânia por trazer essas informações para a gente conseguir trabalhar nisso e levar para o comerciante. A CDL é a Câmara Dirigente Lojista. Ela é uma parceira do Sincomércio e ela detém na cidade de Mogi das Cruzes. Então, a gente tem uma parceria muito forte, né, com a CDL, inclusive estou como presidente também da CDL, porque nós entendemos que a CDL veio complementar algumas ações do Sincomércio. Então, é uma instituição separada do Sincomércio, mas ela encaixa nas atividades do Sincomércio porque ela traz muitos benefícios que o Sincomércio, como representante do comércio varejista, não podia ter. Então, nós conseguimos fazer esse link para que a gente possa dar mais um auxílio maior aos nossos representados, tanto como o Sincomércio, ou mesmo aquele que utiliza a CDL. A CDL ela tem todos os direitos do SPC Brasil, com uma parceria com o Serasa. E tem outros serviços, que é conciliação, a gente pode fazer ações de veículos. Então, tem vários serviços que a CDL promove, que a gente, trabalhando em conjunto com o Sincomércio, a gente consegue dar um atendimento muito melhor para os nossos associados e trazer esses benefícios que o comerciante tanto necessita. Perfeito, Vânia. Seja bem-vinda. Queria primeiro um pouco de você falar da tua história, do teu papel como diretora, né, do CDL, como que você tem exercido essa atividade. Eu estou, quer dizer, bem no início, né? Não como diretora, mas nós participávamos de um grupo e eu vi praticamente o nascimento da CDL. E foi quando o Valterli convidou, né, para participar da diretoria, e eu acho que é um trabalho bem interessante, você ajudar, né, em parceria com o Sincomércio, você está ajudando o comércio, está ajudando o pequeno empresário, o MEI, que quer se transformar numa ME, e que o intuito é futuramente virar uma EPP e até uma empresa
demais, né, de porte normal, e isso é muito importante, é bem gratificante você levar essa orientação, né, porque muitos eles desconhecem totalmente, principalmente o MEI, né, o MEI ele começa uma necessidade, na maioria das vezes, e começa a crescer e ele não sabe o que fazer, né, e às vezes isso pode gerar um problema para ele, ou não, vai depender do empresário, porque na realidade, o empresário, o que muitos empresários precisam entender que não é só a parte técnica, ele precisa também se desenvolver como empresário, porque aí ele deixa de ser, quando é MEI, não, porque o MEI ele é considerado um profissional como se fosse um profissional independente, só que ele tem o registro do CNPJ, e o MEI ele se confunde um pouco ele tem uma mistura, a pessoa física com a pessoa jurídica, pelo fato de ser um empresário individual. Mas ele precisa entender que a partir do momento que ele deixa de ser MEI, ele passa a ser um empresário. E aí ele tem que cuidar da empresa dele. Mas mesmo ele na condição de MEI, ele não deixa de ser um empresário, Não. porque ele não tem mais um CPF apenas, ele tem um CNPJ, não é isso? Exatamente, ele tem um CPF e um CNPJ. Exato. Só que o que a legislação entende do MEI? O MEI ele pode ter um funcionário registrado, Perfeito. certo? Então ele pode cuidar da empresa dele e ter um funcionário para cuidar da parte operacional. Mas o MEI ele tem um limite de faturamento, um teto. Até o momento, 81 mil, não houve nenhuma alteração. 81 mil por ano. Por ano. E se ele abrir o MEI, por exemplo, eu abri meu MEI em maio, não é 81 mil, é proporcional. Ele vai proporcional. Ele vai pegar 81 mil, vai dividir por 12 e vai multiplicar pela quantidade de meses que ele ficou que está aberto o Dando uma CNPJ fase dele. de 5 a 6 mil, né? Não me lembro mais ou menos. 6.750 em Isso, média. Faturamento mensal. Desde que comece em janeiro. Isso. Né? Vezes Isso. 12. Então, por isso que tem que fazer essa conta. Como ela falou, maio, vamos colocar aí, vai 6 mil para arredondar isso aí. 6 mil, então tem que fazer maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, somar esses meses. Então, ele não pode superar esse valor, senão ele perde o MEI. Então, como é que é isso de perde o MEI? Porque isso acho que é um dos, talvez, a maior preocupação, o maior problema, o ponto fraco do MEI é passar desse limite. Né? Sim. São 3 coisas importantes que o MEI tem que estar atento. Uma, ele não pode esquecer que ele precisa efetuar o pagamento mensal, que aquele pagamento mensal, o que está dentro daquela guia do MEI? É o INSS, que é 5% do salário mínimo, é por isso que sempre no início do ano tem uma correção. Você porque corrige o salário mínimo. Exatamente. Tá. Então, é 5% do salário mínimo. Se ele for comércio, somente comércio, mais R$1. Se ele for serviço, mais R$5. Se ele for comércio e serviços, mais R$6. 5 do ISS e 1 do ICMS. Tá. Esse é o que ele vai contribuir mensalmente sendo MEI. É importante ele recolher? Não deixar de recolher? É importante. Por quê? Não recolher também é motivo de desenquadramento do MEI. Tá? Ele fica em 6 meses sem pagar. Provavelmente não vai ser desenquadrado. Mas se eu ficar 2, 3, 4 anos, pode ser desenquadrado, sim. Quase certamente E será. fui desenquadrado, posso encerrar a empresa? Pode, mas a dívida continua. Tá. Ele não vai deixar. Pessoal, e aí né? vai para o CPF. Vai para o CPF. Inclusive, até se você não precisa nem ser MEI, né? Não precisa. EPP também, né? Se você é sócio de uma empresa e ela for, você deixar as dívidas e encerrar a empresa, você pode hoje. Mas toda a dívida que você tem com o governo vai para o seu CPF. Entendi. Vai pro Então, a primeira preocupação é pagar mensalmente a guia de INSS. guia de INSS. Tá. E também por conta da necessidade de ser uma obrigação, certo? Também para ele poder estar resguardado com relação ao INSS, que ele tem benefício, ele passa a ter direitos pelo INSS. E a declaração de faturamento anual também ele não pode deixar de fazer essa declaração. Inclusive, o prazo da declaração é maio, 31 de maio. Ainda não saiu efetiva, mas normalmente ele se mantém esse prazo, 31 de maio. Só na época da pandemia que postergou um mês, mas acredito que isso não vai permanecer mais, 31 de maio. E essa declaração ele faz anual. O que é essa declaração? Ele vai informar qual foi o faturamento dele anual, independente dele ter ou não emitido notas.
tá? Porque o MEI, ele não tem obrigatoriedade de emitir notas para pessoa física. Obrigatoriedade. Mas se eu presto serviço para você, pessoa física, e você me pedir a nota, eu tenho que emitir. Eu não posso dizer que eu não emito nota. Tá. Eu não sou obrigada a emitir nota para você. Mas se você quiser, é um direito seu pedir a nota. Mas você não pode, aos seus pedidos, você não pode deixar de emitir. Não posso deixar de emitir Perfeito. para pessoa física, a não Tá. ser que, para quem eu estou prestando serviço, exija, ou vendendo, né? Eu quero nota fiscal. Eu tenho que emitir, porque é um direito meu, por exemplo, é um direito seu, né? Que está comprando o meu serviço ou um produto, de pedir a nota. Obrigatoriedade eu não tenho, mas se a pessoa pedir, eu preciso emitir. Perfeito. Agora, eu preciso, se eu presto o serviço ou eu vendo para uma pessoa jurídica, aí sim, o MEI, ele é obrigado a emitir nota, é uma obrigatoriedade. Tá. E essa declaração, ele vai informar todo o faturamento dele, nota emitida ou não. Eu tive minhas vendas, totalizou 80.500, mas eu só emiti 20 mil de notas. Eu vou informar 80.500. Se eu tenho serviço e comércio, eu vou segregar o que foi serviço e o que foi comércio. Eu vou informar se eu tive funcionário registrado, sim ou não, e vou enviar essa declaração. É uma declaração bem simples, não é complexa. A dúvida, eu posso fazer a minha declaração? É isso que eu ia perguntar. Agora, perguntar isso para o contador sempre é muito delicado, no sentido assim, a pessoa é obrigado a ter a assessoria de um contador, o MEI, ou não? Ele pode fazer sozinho? Não, o MEI, ele não é obrigado a ter assessoria de um contador, ele pode fazer sozinho. Mas eu não aconselho. É isso que eu ia chegar exatamente nesse ponto. É importante. Se ele tem conhecimento, sem problema nenhum. Eu sei como é que faz, sem problema nenhum, ele vai lá e declara. Mas se ele não tem, eu estou na dúvida, aí é melhor ele se orientar com o Na contador. dúvida, pergunta. Na Esse dúvida. Contador. Até tem uma contratempo nisso, que a lei do MEI fala que o contador é obrigado a fazer até a declaração sem cobrar nada. A primeira. A primeira. Do primeiro ano, sim. Por exemplo, ele abriu um MEI em maio de 2023. Agora, em 2024, ele vai entregar a competência 2023. Essa primeira declaração, ele pode procurar um contador e ele pode, sim, fazer esse serviço para ele gratuitamente. Tá. Né? Mas eu não Existe uma aconselho, legislação que resguarda que o contador não quer, é uma obrigatoriedade. Porque existe, por exemplo, para o contador estar enquadrado no Simples Nacional, ele precisa ter esse tipo de atividade. Caso contrário, se é uma contabilidade que não está enquadrada no Simples Nacional, ela não tem essa obrigatoriedade. Ela vai atender se ela quiser. Entendeu? Só que assim, né, a complexidade é quando você tem depois de montar o processo, quando seu MEI está rodando, funcionando completamente, é um complexo que o contador é um trabalho, eu acho que tem que ser remunerado, ninguém pode trabalhar de graça. Sim. Por isso que eu entendo assim. Agora, se eu tenho um MEI complexo, independente de vendas, eu vendo serviço, eu vendo produtos e serviços, se você não tem um controle e tiver um contador que faça esse controle para você, o risco é muito grande se a pessoa não tem um entendimento. E a gente não tem esse entendimento como o contador tem. Então, eu não aconselho, né? Procure um contador, eles vão fazer um preço diferenciado e vão acabar te ajudando a não ocorrer erros. Lembra, na outra reunião, na outro podcast que nós falamos, eu até citei aqueles pontos de quantas pessoas procuraram o Sim Comércio que foram desenquadradas e declaravam, mas utilizavam pagamentos através de Pix, através de maquininhas, que ultrapassou o valor do MEI. E isso é autodeclaração do que ele vendeu mais que isso. Sim. Estou declarado. E agora que eu vou perguntar uma coisa para a Vânia, por favor, que é o que está acontecendo, Vânia, se eu for desenquadrado, automaticamente eu sou avisado? Não. Não é. Você tem que desenquadrar. Você tem que ir lá no site da Receita Federal. Por exemplo, o teto do MEI, o limite do MEI é R$81 mil. Mas eu posso, se eu ultrapassar esse teto em 20%, que dá na média 96 mil e alguma coisa, como que eu faço? Eu vou fazer a minha declaração de faturamento normal, nessa declaração eu vou informar que o valor que eu faturei, certo? O meu faturamento no ano, e 96 mil, e vou efetuar o pagamento da diferença do 81 mil para 96 mil, como se fosse um Simples Nacional.
vai gerar a guia e vou recolher. Porém, eu preciso ir no site da Receita Federal e informar que eu estou desenquadrando porque eu ultrapassei a minha receita em até 20%. Como que vai funcionar? Se for em até 20% e no ano de 2023, eu vou me desenquadrar a partir de 1/1 de 2024, certo? Tá. Mas eu tenho que informar. A Receita ela não vai me desenquadrar. Tá, mas eu não posso. Eu sou um MEI, Isso. passei do limite, até 20%, eu sou obrigado a desenquadrar e eu posso começar o ano seguinte de novo como MEI. Não, você é obrigada a se desenquadrar. Por quê? Porque Mesmo você, até 20, mesmo até 20, Tá. você automaticamente, quer dizer, você faturou, automaticamente você está desenquadrado. Só que a partir de 1/1 de 2024. Tá. Mas ela não é automático. Então, perguntando de maneira bem mais simples, se eu passei do limite do faturamento de MEI, eu Você nunca não é mais MEI. terei MEI. Não, Não. você volta. Mas no ano seguinte você, Não. você sai do MEI. Ah, Por exemplo, então, Em eu passo dois- o ano seguinte sem ser MEI. eu e ultrapassei. Depois vou. Eu ultrapassei em até 20% o meu limite, certo? Tá. Então, em 1/1 de 2020, em 2023. Em 1/1 de 2024, eu me desenquadrei. Mas eu tenho que informar isso, não é automático. Tá. Tá? Eu fui lá na Receita Federal e informei, tem opção. Faturamento excedido em até 20% no ano anterior. Ok, desenquadrei. A partir de 1/1 de 2024. Em 2024, eu mantive nos 81 mil. Então, se eu mantive nos 81 mil, a princípio, a minha previsão no ano que vem é manter nos 81 mil, eu posso sim, mas o ano de 2024 eu fico no Simples Nacional. Tá. ME no Simples Nacional. Você não vai poder ter os benefícios do MEI. Você tem os benefícios do Simples Nacional. Agora, o que acontece se passar dos 20%? Aí a situação complica um pouco Aí é mais. pior. Pior. O que Porque era ruim ficou é pior. por isso que é importante. Bem pior. É bem pior. É porque isso que é importante. Se ele não tem esse conhecimento, esse controle, ele Tem o tem uma contador. ajuda de um contador, Claro, um auxílio de um claro. contador, uma assessoria. Por quê? Cada um a sua Exatamente. formação, especialização. Por quê? Se ele chegou no mês de maio, por exemplo, ou junho, ele já está com 70 mil reais de faturamento. Eu posso faturar até 81 mil. Qual a chance se eu manter esse faturamento? Se eu tenho uma perspectiva de manter esse faturamento? Qual a chance de eu ultrapassar em acima de 20%? Enorme. É enorme. Então, qual o ideal? É você já verificar, já fazer um planejamento, já vamos desenquadrar, porque você vai ultrapassar. Ou então, se você quer aguardar ultrapassar, ok, mas quanto mais demorar, é pior. Maior é o risco de Mas- errar a operação contábil. Não é Eu digo nem... assim, a operação contábil quer dizer você errar a calibragem dos 20%. Exatamente. Porque, de repente, desculpa, assim, por, sei lá, por R$1 a mais, você passou do limite. 81 e R$1 você está desenquadrado. Está desenquadrado. Então, mas 81 mais 20%, 97%. Nossa senhora, daí você está 97. perdido. Entendeu? Aí, o que acontece? E você, Vamos supor, eu não fiz esse acompanhamento. Quando chegou em setembro, eu faturei 100, meu total foi 100 mil reais. Pronto, já ultrapassei os 20%. e aí? Aí, eu sou desenquadrada retroativa 1º de janeiro de 2023. Eu vou ter que recolher todo o meu imposto de janeiro, fevereiro, março, individualmente pelo Simples Nacional e vai me gerar multa e juros, que eu vou pagar multa e juros de todo o imposto que eu não recolhi atrás. Agora eu vou fazer uma coisa pior. Eu Dá sou pra MEI. Dá para ser pior? Dá para ser bem pior. Tá. Eu sou MEI, não tenho contador, não tenho alguma responsável, não tenho conhecimento. Eu vou lá, recolho os 20%, entendo que eu estou enquadrado, igual você acabou de falar. Nada vai desenquadrar. O governo não vai te desenquadrar e você continua sendo MEI. Aí nós vamos bater 2023, como ela falou, 2024, continuo recolhendo como MEI. 2025, continuo recolhendo como MEI. Ninguém me desenquadrou. Vai passar 5 anos para frente, você vai receber uma notificação que você foi desenquadrado em 2023 e esse período de 5 anos, vai ser lá para 2027, 2028, você vai ter que pagar tudo isso dos anos, todos os anos. Federal, estadual e municipal. E com um detalhe, Agora ela passa os além pontos. disso tudo, além de você recolher no Simples Nacional, ter que recalcular todo o seu imposto mês a mês, você vai pagar multa pelo não envio Isso. da declaração do mês, do MEI,
da declaração do Simples Nacional, que é o PG-10, que você é obrigado a enviar mensalmente, tendo ou não faturamento. E aí, o que acontece? Por exemplo, eu atrasei, eu não pago nesse mês, mas se passar o período de entregar DFIS, que é março, eu, por exemplo, eu fui desenquadrado ou eu estou nessa situação e não me desenquadrei, não fiz nada. Continuei como MEI. Continuei como MEI. Anos, mas eu ultrapassei o meu limite e eu não fiz nada. Aí o governo foi lá e me desenquadrou retroativo aos 5 anos passados. Só que o MEI, o Simples Nacional, ele funciona da seguinte forma. Passou o período da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que do Simples Nacional é a DFIS, que é março. Se passou esse período, tudo do ano anterior que eu não declarei do Simples Nacional, eu vou pagar uma multa por cada mês que eu não efetuar. Não é um valor tão alto, mas se você considerar 12 meses, ele fica um pouco alto. Tudo vezes 12 dói um pouco mais. Não, vezes 12, vezes 5. Vezes 5, exatamente. R$50, né, no atual momento, ainda não teve nenhum reajuste, mas você, vezes 12... Vezes 5 anos. Vezes 5 anos. Então, multa, juros. Além do imposto, da apuração do imposto, da multa, dos juros do imposto, ainda tem também a multa do não envio da declaração do PG-10. Então, essa falta de conhecimento pode gerar uma dívida muito grande. Agora eu vou na prática, tá? Nós tivemos comerciantes aí que estão devendo mais de R$900 mil nessa brincadeira de 5 anos. Tá, isso é o caso real. Real. Não é fictício, é real. Porque, assim, aí eu acho que é uma pegadinha do MEI que o governo deixou. Mas isso tem que... Quem pode corrigir isso? É mudança na lei? Mudança na lei. Ou é mudança... Ou simplesmente, sim. Olha, eu não mando as informações. Aí eu estou falando isso como pessoa, tá? Eu não mando a informação. Se eu não passei R$1, eu não já sou desenquadrado, porque automaticamente eles desenquadram. Sim, por isso que é a minha perguntinha. Essa é a minha perguntinha para a Receita Federal. Por que você não me desenquadrou e esperou 5 anos para me cobrar retroativo? Sim. Ainda mais se tratando do MEI, que é uma pessoa individual. Sim. É uma pessoa simples, que está começando a vida. Está começando a vida empresarial. Isso é pegadinha? Para mim é pegadinha. Isso é pegadinha maldosa. Maldosa, no meu ponto de vista. Tomara que isso esteja errado, tomara que isso não seja real. Uma falha do sistema. Mas, se não for isso, é uma... Desculpa a palavra, é uma palhaçada com o pequeno empreendedor. Sim. Porque se você tem todo o controle de imposto de renda, você tem todo o controle. Hoje a Receita tem um documento total, tanto que você, qualquer coisa, ele já te avisa no outro dia. Sim. Então, se falar que esse sistema para mim, é papo furado. Claro. Porque se eu já declarei que eu paguei, ele já gera uma DARF da diferença... Por que eu já não estou me desenquadrando? Olha, você não pertence mais. Ou então, pelo menos, se ele não desenquadrasse, que ele desse um aviso. Olha, você ultrapassou o correto, você precisa entrar no portal com o seu código de acesso, com a senha do golpe e colocar alguma coisa, algum aviso que gerasse ali para ele ter essa ciência. Porque até aí ele não está tendo ciência nenhuma. Então, mas qualquer coisa que eu fique devendo, qualquer coisa que você deva, pessoa física, se você esquece de pagar alguma conta lá no imposto de renda, esquece de pagar uma parcela, automaticamente no seu e-mail já vem um aviso, se você não pagar até tal, você vai perder o parcelamento, ou você vai entrar no parcelamento. Avisa. Por que não avisa o MEI também? Essa é a minha dúvida. Até mesmo porque a gente pode até se basear na declaração de pessoa física. Ele tem todas as informações. Sim. Aí o que acontece se você faz a sua declaração e deixa de colocar uma renda, um rendimento, um aluguel? Primeira coisa que acontece, você cai na malha fina. Sim, que cruzou o dado que ele sabia que você tinha e você não declarou. Não seria mais fácil ele já enviar para a gente, olha, essa é o que você tem que declarar é isso. Ou então ele já mandar o imposto para a gente recolher. Ou a Receita fala assim, olha, do meu ponto de vista da Receita, esses são seus rendimentos desse ano. Sim. Confere ou você discorda? Isso. Concordo ou discordo? O imposto de renda hoje é isso mesmo. Ou mandar uma declaração para você só fazer os ajustes das despesas. Porque às vezes tem despesa que não está declarada ali. Só aviso, você foi desenquadrado do MEI. Conforme lei tal, você não pertence mais ao MEI. Procure um contador, procure lá para você atualizar a sua situação. Acabou, pronto. Perfeito. Então, para mim, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Até que ponto o CDL... até onde vai o apoio que o CDL pode dar ou dar ao MEI e quando que é preciso contratar o serviço de um contador? É uma pergunta
para cada Sim. um aí na sequência. Então, como a Vânia mesmo falou, qual que é a ideia da CDL em parceria com o Sincomércio? É levar essas informações, porque nós vimos quantos comerciantes aí foram desenquadrados e não tem condições de pagar essa conta, quer dizer, ele acabou o MEI sendo tão prejudicial na vida desse cara que muito dificilmente ele vai ter um CNPJ limpo ou CPF limpo. Acabou a vida empresarial dessa pessoa. Não, perfeito. Agora, então, não vou entrar nesse detalhe agora. Por esses detalhes que aconteceu no passado, nós sentamos, conversamos com a Vânia, porque é a nossa diretora do Conselho Fiscal, inclusive da CDL, para que a gente fizesse essas informações, e já que não temos, levar essas informações. Tem uma parceria com o Sebrae, o Sincomércio montou o Sebrae aqui com o apoio da CDL, então o Sincomércio, CDL e Sebrae, estamos trabalhando com o Sebrae aqui lá no Sincomércio, atendimento totalmente gratuito, e damos assessoria através da Vânia, para que esses empresários que estão começando a sua vida entendam e não corram esse risco, né? Que eles minimizem essas ações. Sim. Então, nossa dianteira é passar essas informações e dar assistência. Então, ele dá o primeiro passo para ele se estabilizar. Então, entra na real de como funciona o MEI, se ele já está com problema, desenquadra, e ele tem um contador que faça as suas contas, porque, como eu falei, não é só por envio de informações, é por operação. Então, se eu tenho MEI, uso nota, uso cartão, e passo o limite, mesmo que eu declare lá os 79, 80 mil, e a Receita fala, peraí, você declarou 80, mas na sua conta de MEI, você rodou 180 mil? Sim, Quando você passou do limite, 100 mil. Tá lascado. E Passa os 20%. Maquininha do cartão, Então, Pix, tudo isso ele tem acesso. Tudo é dentro. Sim. Aí Isso que tá- entra. Central tem isso. Exatamente. Aí que entra o contador, porque ele tem que ter. Lembrando que ela falou muito bem claro, você vai ter o CNPJ, como o MEI tem seu CPF. Está enquadrado os dois juntos. Sim. Então, o Pix, CPF, Pix, CNPJ. Cartão CPF, cartão CNPJ. Vai linkar as informações. Não. Entendi. Você entendeu? Agora, o que ela vai fazer? Ela vai chegar, eu preciso que você declare quando você movimentou na sua conta. E é a obrigação do contador ter. Ele tem que mandar o relato das contas da empresa, ele vai analisar. E ela vai passar para ele, cara, você não pode, você vai ser desenquadrado, você vai perder, você vai ter todo esse prejuízo. Então, nós temos, isso não é pouco, tá? E pelo Sebrae aqui, em parceria com o Sincomércio, né, o Sebrae aqui, a gente faz tudo gratuitamente isso aqui, né? E a gente já viu que tem vários que não fazem nada. Tem empresa que está 2, 3 anos sem pagar. Quer dizer, o cara abriu lá abriu para a mãe, para fazer plano de saúde, e está lá, está devendo. Daqui a pouco está devendo uma nota. É o famoso emprestar o CPF para fazer E carnê. o pior que ainda, às vezes, pergunta, mas precisa pagar todo mês? Precisa pagar e o cara que- não tem informação. O que eu acredito, né? Provavelmente, o que acontece? É que o MEI, na realidade, foi uma forma do governo, o governo criou para formalizar Os informais, o pronto. ambulante, a oficina mecânica, o eletricista. Aquele pequeno prestador. Aquele pequeno. Que de fato foi um avanço. Foi um avanço, porque Foi ótimo meio. uma forma dele contribuir com o INSS. Com o INSS, ele passa a ter direito à aposentadoria por idade, um salário mínimo, ele passa a ter direito a benefícios do INSS, um auxílio-doença. Aposentadoria. Exatamente. Então, foi uma forma de formalizar. Não está sendo usado corretamente. Foi uma iniciativa do Guilherme Afif, Isso. Que era o presidente Lula, acho que no segundo mandato. Né? Foi uma iniciativa do empresariado. Exatamente para tirar da informalidade e trazer para ter aposentadoria. E o cara cresceu. Então, quando ela disse, nós dissemos no começo, o cara virar MEI, ele vai crescer como empresário, vai virar ME, vai virar IPP, vai virar de grande porte, não importa. Então, ele tem segmento. Só que acaba sendo usado indevidamente, né? Nós acabamos usando. Então, essa ideia é fazer o correto. É o famoso use com moderação. Isso. Né? Mas eu até acredito que, vamos supor, quando eles criaram, eu acho que o maior problema foi a colocar, gerar aquela cultura que o MEI é um microempreendedor individual e que ele não precisa de um contador, ele não precisa de ajuda, ele pode agir sozinho. Eu acho que foi o maior problema foi isso. Então, as pessoas... Existe uma legislação que ela é muito complexa
Então as pessoas, elas entendem, eu sou MEI e eu não preciso de contador. Paga aquele Mas negócio, porque declara, acabou. ele não conhece a legislação. Então ele vai lá e faz do jeito dele. E nem E se sempre ferra. tá Agora, fazendo. quanto custa o serviço de assessoria do contador para o MEI? Ele vai Em variar, média. em média, ele vai variar muito de acordo com o que ele tem. Se ele tem funcionário registrado, se for comércio, se for serviço. Em média, hoje, acredito em torno de 150 a 200 reais. É né? barato. Não é algo É assim bem mais bem barato. bem mais barato Do que pagar depois uma conta de Porque- 400 mil reais aí. Veja, pagar uma conta de 400 mil reais é incomparável. Incomparável. Mas é muito mais barato do que a contabilidade de uma empresa, mesma empresa. Não, Sim, sim. sim, mesmo uma empresa assim. Até porque é uma assessoria, né? Que ele vai dar, explicar essas ações, qual os objetivos do MEI, até onde ele pode ir, qual a perna que ele pode, né, utilizar como MEI, para que ele não faça erro. E ela vai fazer esse acompanhamento mensal. O contador vai te acompanhar. Então, Vai como eu dar falo, exatamente vai esse pedir o alerta extrato da que conta, o fazer sistema tudo não direitinho. Pô, também é um dedo duro isso aí. Claro. Hoje você tem todas as suas informações. Nós estamos no BBB. Sim, Todas as nossas informações, sim. eles têm acesso. E é outro ponto que nós também estamos já conversando com as federações, inclusive com a FEComércio e com a FCDL, sobre essas ações do MEI. O porquê esse não desenquadramento. Tá? É uma ação que a gente precisa trabalhar em cima disso. Precisa mesmo. Precisa trabalhar, até a informação que a gente pode trazer. Porque eu acho que seria mais objetivo, seria mais justo. Porque, sabe, também tem empresários e empresários, como tem tudo na vida. Né? Cada um tem um profissional bom e ruim. E muita gente usa o MEI para burlar pagamento de imposto, para fazer isso. É normal isso acontecer. Nós estamos no mercado aberto. E o MEI é o primeiro estágio da caminhada de empresário. Sim. Né? Ele está literalmente aprendendo. Está aprendendo a ter trabalhar. CNPJ, cuidar do CNPJ. Então, ele precisa desse suporte, desse apoio. Eu acho mesmo assim, quando a gente trabalha muito lá, forte nesse interesse, quando o cara cria o MEI, ele tem que entender que ele está linkado, é um empresário individual, mas ele tem que aprender a separar o CPF do CNPJ. Sim. Aí, Aí que é o erro, né? Que nós não separamos. Né? Que é a Eu conta falo isso aí como física da empresário. pessoa jurídica. Sim. Eu tenho que ter a minha conta, mesmo sendo MEI, eu tenho que ter a conta da minha pessoa jurídica, minha despesa da receita e despesa na minha conta pessoa jurídica, e tenho que ter minha conta pessoa física. Você não pode O que eu misturar. transfiro da minha conta, o que eu vou receber é o meu prolabore e minha distribuição de lucros, Sim. né? Isso é que eu vou receber. E aí também tem a situação da distribuição de lucros, porque o MEI, às vezes ele não recebe o prolabore, mas ele pode fazer a distribuição de lucros dele e até mesmo isento de imposto de renda. Tem duas formas. Ele pode fazer através da base presumida ou pode fazer através de uma contabilidade. Ele tem uma contabilidade registrada com todas as receitas, todas as despesas, com balanço assinado por ele, pelo contador. Ele pode fazer todo esse valor de distribuição de lucro isento de imposto de renda. E ele declara no imposto de renda dele, pessoa física, e é isento. Porque ele tem uma prova do lucro dele. Ele não pode simplesmente declarar como distribuição de lucros o faturamento. Faturamento não é lucro. Sim. O faturamento, eu preciso provar que eu tive lucro para declarar todo o meu lucro, ou eu não tenho a contabilidade registrada, mas eu posso também ter a distribuição isenta de imposto de renda. E aí eu vou utilizar a base presumida. Se eu não me engano, até o Sebrae tem uma tabela que é muito fácil, né? Que você faz um controle mensal e um anual, que é dos seus gastos e do lucro que você teve. Então, lá, eu gastei R$100, lucrei 200. Então, esse mês eu tive R$100 de ganho, que é meu. Tirei minha despesa, sobrou R$100. Então, ele tem uma tabelinha que ele monta. Mas aí envolve um trabalho muito mais específico que contador. Porque ele vai ter que tem as despesas, tem a contabilidade, que muitas vezes você acaba não pondo nessa despesa. Agora, uma pergunta, só dúvida que eu estou em dúvida. Sobre serviço, acho que é 8%, sobre serviço é 32%, e vendas 8%, é isso? 8%. A base presumida, sim, quando ele não tem a contabilidade registrada para distribuir lucros isento de imposto de renda, se for serviço, 32%. A base do serviço é 32% e a base do comércio 8%. É isso que ele pode declarar como, né, lucro para isento de imposto de renda esse é na isento, declaração. tá? Que é isento. Agora, se eu fiz a conta certa aqui, só esse trabalho de corretamente distribuir o imposto de renda para não pagar, Distribui lucro isento de imposto de renda.
melhor dizendo, o lucro isento de imposto de renda já pagou com sobras Sobra os R$150. os R$150 Sim, com do serviço da certeza. Porque contabilidade. muita gente não sabe Sim, disso. se você não Tem souber fazer, ideia. você vai pagar muito. Vai pagar muito mais. Muito mais de imposto. Sim. Daí vamos supor, né? Vamos ver se eu estou certo. Eu ganhei R$1.000, lucrei R$1.000. Então, R$320 é livre de imposto. O resto eu tenho que pagar imposto sobre isso. Mais ou menos. Não, só para fazer uma conta burra. É Não, isso? vamos lá. Do serviço. É o contrário. É o Eu contrário. faturei, vamos supor, R$1.000. No caso, a minha base é 32%. Isso. Eu vou pegar, calcular 32% e 32% é que é livre isento. Isso. E o resto eu vou pagar imposto. Se você distribuir, sim. Pode falar. Então, assim, Sim. eu acho que hoje está o Lula Eu vai acho ser para um salário mínimo, né? É 2 salários mínimos. Dois. Então, eu tenho que fazer essa conta 2.800. também. Né? A tabela mudou agora, Mudou, a vai partir mudar a de tabela. fevereiro, agora já alterou. Então, eu teve tenho que reajuste. ficar, o cara vai ter que ficar atento a essa tabela. É uma coisa que eu não Sim, sei tem fazer, eu todo preciso esse pagar um detalhe. contador. Sim. A gente já passou dos 30 minutos. Eu queria ver se a gente ia para a nossa conclusão do MEI, para a gente convidar para o próximo. Um próximo programa, a gente falar de imposto de renda. Porque MEI é muito complexo, né? Só MEI. De outras questões contábeis que estão no mundo do comerciante e do mundo empresarial. Mas ainda do MEI, tem mais algum aspecto que a gente precisa, que o nosso espectador que acompanha o Cinecast fique atento na questão do MEI? Ele precisa ficar atento no pagamento mensal das guias, que isso é importante, porque é um benefício que ele tem, e se ele não estiver recolhendo, ele pode perder esse benefício de uma aposentadoria, ou até mesmo um auxílio-doença, qualquer outro tipo de auxílio que ele possa vir a precisar. Na declaração de faturamento anual também, porque se a partir do momento que ele não faz a declaração de faturamento, ele não consegue mais gerar a guia, aquela guia mensal, que ele precisa gerar lá no site, ele não consegue se ele não fizer essa declaração. E já aconteceram de alguns casos de cliente, Vânia, eu não estou conseguindo emitir a minha guia, o que está acontecendo? Eu fui lá descobrir, não tinha feito a declaração. E a declaração também tem multa, R$50 pelo não envio da declaração. E também evitar esse tipo de dívida, né? Porque a partir do momento que você paga, é mais fácil você pagar todos os meses R$71, R$76, agora, creio eu, teve um pouco de aumento, vamos supor, R$80, do que você ficar com uma dívida se você ficar um ano sem pagar, além de multa e juros, você no mínimo tem uma dívida aí de R$920, se ficar em R$80. Fora multa e juros. Então, é muito mais fácil você recolher R$80 por mês do que você ter que ir lá recolher R$1.000. Deixa eu fazer uma pergunta só rapidinho para bater nesse ponto. Eu não paguei, eu não consigo enviar a minha declaração anual. Você consegue enviar, só que na sua declaração, naquela declaração anual, vai constar se você pagou ou não pagou. Quando você acabou de gerar a sua declaração, emitiu a sua declaração, vai estar constando. Você está assumindo a sua dívida. Exatamente. É isso. Porque quando você faz a sua declaração, automaticamente gera um relatório do que você informou e se você pagou ou não as guias. Se tiver pago, vai estar lá, pago. Se não pago, não pago. Tá. Vai estar, é como se fosse realmente uma confissão de dívida, Sim, né? sim. A declaração aí também. Aí como já escapar mais. Porque já você compensou. Tem mais. E uma outra situação também, um alerta para o MEI é ter o controle mensal do seu faturamento. O que você faturou com nota, o que você faturou sem nota. Por quê? Para você saber esses valores no momento da declaração de faturamento anual e para você também ter um controle, para você saber se você está dentro do limite dos 20%, se você corre risco de ser desenquadrado a partir de 1º de janeiro, agora de 2024, que muitos nem têm ainda esse conhecimento, só vai descobrir na hora de fazer a declaração em maio, né? Já aconteceu também, cliente mandar, aí eu falei assim, mas você faturou isso? Faturei. Então, você está desenquadrado, só que retroativa 1º de janeiro. Tem que pagar toda a diferença. Tem uma notícia boa, notícia ruim. Notícia boa, você está desenquadrado, você cresceu, parabéns. Não, notícia boa que você cresceu. Você é MEI, você é o ME, agora microempresa. Ex-MEI. Ex-MEI, agora você é uma microempresa. Só que você tem tudo essa taxa para pagar agora. Só que ele só vai descobrir em maio, então seria muito mais interessante ele descobrir em janeiro, Sim, né, do que em mais maio. Mais barato, vai ser mais barato para ele. Então, tem esse controle de vendas, de faturamento, para evitar essas surpresas desagradáveis. Inclusive, controle financeiro, né? Também. Porque é o desenquadro que nós relatamos. Sim. Se eu vendi 8 mil, não posso movimentar 12 na minha conta. Sim. Compras também, tá? Principalmente o MEI, que não tem obrigatoriedade de emitir notas. Eu compro
fiz compra de 300 mil reais Em nome e dei do MEI. em Você nome tem- do MEI. Eu não sou Não tem obrigada. como, né? Não sou obrigada a emitir nota para pessoa física. Eu vendo no marketplace, eu vendo pelo meu WhatsApp, eu vendo pelo Instagram. Então, eu vendo para pessoa física, eu não emito nota. Tudo bem, você não é obrigado mesmo. Ah, mas eu comprei 300 mil reais e na minha declaração eu informei 80. Aí, em algum momento, Você já está desenquadrado. em algum meus momento, pêsames. você pode receber uma notícia não muito agradável. E o pior, retroativo. E o pior momento é 5 anos após, Não, tá? eu diria assim, que certamente receberá uma notícia. Mas não, o problema é que é Só não 5. sei quando. Eu sei. Exatamente. Eu te falo quanto? 5 anos O após. que é o pior momento. Que é o pior momento. Que a Receita tem 5 anos para Sim. te mandar Não, essa notícia Exato. não Não, é agradável. o pior momento porque é o Porque maior. Eu estou batendo muito nos 5 anos porque tenho mais de 10, 12 meses que estão relatando esse mesmo problema. Que começaram a fazer, foram desenquadrados em 2017, 2018 e agora estão pagando a conta. Queria agradecer aí, Valtteri. A gente já chegou ao nosso Limite. tempo. Agora só vou fazer uma última pergunta que deveria ter sido a primeira, eu diria. Eu tenho meu CPF e quero me tornar um MEI. Como é que eu faço? É no Sincomércio? Eu procuro um contador? É no CDL? Como Tranquilo. É que faz? Você pode procurar o Sincomércio. Nós abrimos gratuitamente. Nós estamos no trabalho, como eu falei, do Sebrae aqui. É feita a emissão do MEI. É muito rápido, muito preciso. Por isso que é o perigo do MEI, que é muito fácimo você abrir o MEI. É igual fazer empréstimo no caixa eletrônico. É facílimo, mas o juros está ali cobrando. O juros está ali. Então, e nesse tempo que você abre, nós vamos dar toda a assessoria e ter um contador disponível. A gente tem uma parceria também com a AESCOM, que é a Associação dos Empresários Contadores aqui do Alto Tietê também. Eles disponibilizam, passam um trabalho, né? E a gente trabalha junto. E temos a Vânia, que é nossa diretora da CDL, da Câmara de Direito Logista, como ela dá essa assessoria gratuita também, né, para os nossos representados, independente se está associado ou não, tá? A assessoria é gratuita para que a gente leve essa orientação, porque na hora que ele se tornar um meio bem competitivo e virar um ME, ele vai ter todo assessorado, não vai correr o risco de tudo que nós discutimos aqui. Perfeito. Vânia, te agradecer nesse primeiro episódio, literalmente. Vai ter mais, vai ter mais, já está convidado. Nós viu, íamos Vânia? falar sobre imposto de renda, íamos falar sobre o Simples, que vai ficar para o nosso próximo episódio, porque hoje já deu o MEI bateu a conta. O MEI, ele é micro como empresário, mas ele é mega como informação, sim. complexidade e necessidade de assessoria. E te passar para as suas considerações finais. Um alerta, né, para os microempresários, os que pretendem abrir um MEI ou que já têm um MEI. Quando você tem alguma dúvida, não ouve aquele seu vizinho, aquele seu cunhado, aquele seu amigo, aquele seu sobrinho, ou aquele namorado da sua filha. Eu conheço. Fez isso. Procura um profissional especializado, que ele vai saber te orientar. Vai ficar mais barato você, de repente, procurar uma consultoria ou até pagar por uma consultoria, ou procurar uma consultoria gratuita, o Sebrae tem a CDL também está disponível, você pode ir lá conseguir fazer um agendamento para não ter nenhum tipo de problema. É mais fácil você ter tranquilidade, dormir, deitar à noite, encostar sua cabeça no travesseiro e saber que fez a coisa correta, ao invés de você ouvir o seu amigo, o seu vizinho, o primo do namorado da minha filha, que é sempre assim, né? E é aquilo, que são aquelas comunicações truncadas que sempre pode dar problema lá na frente. Esse é o recado final. Perfeitíssimo. Procure lá, nós temos todo esse trabalho feito com o Sebrae aqui, tudo gratuito, não tem custo nenhum. É só entrar no sincomércio.com.br ou através do telefone 47997788, agendar. E se você precisar, não precisa nem agendamento, é só ir lá no Sincomércio, na rua da Coronel Souza Franco, número 74, que nós damos atendimento gratuito, não importa, não precisa ser associado, não, como eu falei. Estamos lá para ajudar e trazer mais empresários para a nossa região. Perfeito. Vânia, muito obrigado. Valtteri, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no Sincocast. Um grande abraço, até lá.